Fala, queridão e queridona, como que você está? Espero que bem. Hoje eu quero falar o porquê que você tem que parar. Se você pensa em rancor, são dois sentimentos que você tem que parar de ter isso remoendo dentro de você. Primeiro é o rancor. O rancor, ele muda todo o seu aspecto vibracional. Eu sempre bato nessa tecla. Primeiro reverbera lá nas coisas mais sutis para depois chegar no físico. O rancor, ele vai modificar toda essa estrutura vibracional e cedo ou tarde vai chegar na parte física, que é um reflexo mais denso da parte cristalina. Então, o rancor, gente, tem que excluir ele. Começar a vir aquele sentimento de rancor, de raiva, você tem que eliminar. Esses são os dois sentimentos. Nós vamos falar dos outros também, mas esses dois principais, o rancor e raiva. Quando você tem rancor de uma pessoa, de uma situação, você modifica primeiro o seu estado físico. Voltando na parte cristalina, você vai modificar primeiro a sua parte vibracional, mas você vai mexer no seu aspecto físico, você vai mexer no seu aspecto psicológico, você vai mexer em toda a sua estrutura sentimental, e esse mix de mudança que vai acontecer no seu campo aí, cara, a longo prazo, isso vai acabar com você, ao ponto de que você pode sofrer algo no físico muito pesado, que gera alguns tipos de doencinhas que muita gente não sabe por que aparece. Essa é a verdade. Tem muitas doenças que vêm como uma forma pedagógica para que nós possamos entender. Pegaram essa chave? Quando a gente começa a ter esse tipo de pensamento, as coisas começam a mudar. Porque funciona mais ou menos assim. Quando você tem um lago poluído, você tira o peixe desse lago, você limpa esse peixe e deixa ele maravilhosamente saudável. Aí você vai lá e joga de novo o peixe no lago todo zoado. O que vai acontecer? O peixe vai ter aquelas mesmas coisas que ele tinha antes, né? As doenças físicas, os problemas. Isso acontece com a gente. Às vezes uma pessoa quando está, por exemplo, com câncer, ou está passando por um processo de doença mais pesado, quando ela vai no médico e toma todos os medicamentos para tratar só o físico, o que vai acontecer? Vai limpar somente uma casca. Só que quando ela voltar para onde ela vive no dia a dia dela, nos pensamentos, nos sentimentos dela, ela está voltando para o lago poluído. Então, é uma medida paliativa. Então, quando nós conseguimos visualizar as coisas desse jeito, nós conseguimos entender que tudo tem mais profundidade, não é essa coisa superficial que a gente imagina. Então, o sentimento de rancor e de raiva, a raiva a gente não precisa nem falar, você começa a passar muito estresse, o que vai acontecer? Vai ferrar o seu cardíaco, vai te dar um problema de estômago, vai mexer na sua digestão, vai te deixar num nível de adrenalina enorme, vai gerar um nível de cortisol enorme dentro de você, aí o cara vai lá, toma um ataque cardíaco e cai duro no chão, e aí? É a raiva. Por quê? Quando nós estamos vibrando nesse sentimento mais pesado, que é fora do equilíbrio, todo o nosso corpo não está adaptado. Então o que vai acontecer? Vai modificar toda a nossa estrutura energética, aí o seu estômago vai tentar receber essa porrada de energia que veio desse sentimento. Aí o estômago começa a ferrar. Aí depois vai lá para o seu chakra cardíaco, aí começa a ferrar também, porque você tem batimentos acelerados, nível de cortisol, tem acho que vasoconstrição também das veias, aí a pessoa já tem uma má alimentação, já tem as plaquetas lá, tem os cálcios depositados na artéria, o que acontece? Solta o coágulo e pum, vai lá para o cérebro e acaba o peão. Então, meus amigos, toda consequência de alguma coisa que acontece, nós temos que entender que na origem da situação, tem uma forma que ela pensou, algum sentimento que está enraizado lá dentro, que não está bem resolvido. E isso causa primeiro a mudança no campo vibracional, a nossa aura. Então, se você tivesse um óculos que você pudesse ver e olhasse para uma pessoa, você fala, nossa, aquela mulher ali, ó, fica xingando os vizinhos, fazendo fofoca. Olha a aura dela, tem um puta de um buraco ali que entra tudo que coisa ruim ali. Então, é muito importante nós observarmos nesse pensamento novo de que o reflexo das coisas físicas em origem acontece primeiro nos mais sutis, no campo mais cristalino, vibracional, que não está perceptível aos nossos olhos. Porque se estivesse, você ia ficar louco. Tem médiums que conseguem ver isso é muito importante falar, mas não são todas as pessoas que veem, mas existe,
tá? Inclusive nós trabalhamos uma foto do dedo que dá para ver esse campo e enxergar o que o cara está fazendo na vida inteira. E trabalhar nessas partes mais sutis, para que as pessoas tenham mais saúde de uma forma geral. Qual que é o objetivo de ter mais saúde, gente? É você ter mais experiência de vida, viver mais, você escolher aquilo que você quer viver e experimentar. Tudo que nós passamos na nossa vida foi uma escolha sua. Não é culpa de ninguém. Tendo essa consciência, nós escolhemos o que nós vamos vivenciar no nosso próximo capítulo. Mas voltando, o rancor, a raiva e todos esses sentimentos que nos tiram do caminho do meio, do caminho do equilíbrio, acaba com a nossa estrutura desse equilíbrio energético, que passa para o sentimental, que passa para o mental, que passa para o físico e vai afetar todos os nossos corpos, essas estruturas inteligentes que faz com que nós estejamos aqui vivenciando uma experiência nesse planeta aqui. Então, você que tem rancor, que tem raiva, arranca isso. Arranca o quanto antes. Resolve isso, pelo menos. Porque arrancar é uma coisa, resolver é outra. Resolve esse problema. Resolve, os problemas são para resolver. Então, tá com rancor de fulano de tal? Meu, dá para você resolver a situação? O que aconteceu? Analisa essa situação, modifica isso, pede perdão, desculpa se você está com aquele sentimento dentro de você e segue o jogo, vai viver a sua vida. Você vai ficar remoendo aquilo dentro de você até quando? Até te gerar um problema, uma gastrite, uma úlcera pesada? Até te gerar um câncer pesado no seu físico? Não deixa, meu amiguinho, minha amiguinha. Vamos trabalhar isso daí, modifique isso daí. Identifique em você os sentimentos que estão te tirando da zona de equilíbrio. Pode ser uma ansiedade, pode ser um medo, pode ser uma dificuldade, pode ser essa raiva, pode ser o rancor, pode ser essa angústia. Isso nos tira do equilíbrio e é importante nós vigiarmos esses tipos de pensamentos. Olha como o mestre é inteligente, vigiar e orar. Ele está falando disso aí, meu. Entendeu? Nós vemos esses detalhes que estão dentro de nós, que nos tiram do equilíbrio e que nos impede de viver uma vida completa, saudável e merecedora que todos nós temos. E é aí que está a chave. Então identifica, transmuta isso. Depois eu vou passar alguns exercícios que podem te ajudar a transmutar esses sentimentos e descolapsar essa coisa que está emaranhada no seu campo energético que te impede de viver uma vida mais leve, por causa que esse rancor tira a pessoa do equilíbrio, a raiva, enfim. Buscar esse equilíbrio é um caminho, é um dos caminhos mais bonitos que existe, é buscar esse equilíbrio. Tá bom, queridão e queridona? Então, manda o rancor catar coquinho e manda a raiva também, que não vai sair bem a longo prazo. Modifica toda a nossa estrutura energética. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu ia anotar aqui, mas não deu nem tempo, porque falamos mais. Tá? E nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.